Capítulo 81. 3. Inferno. Eles estavam olhando para as pessoas. Os soldados com quem você está voltando não são mais simples soldados, mas germes que foram infectados pelo veneno de Dantalion. Mesmo que apenas um em cada 10 soldados possuísse o livreto com o discurso escrito, isso se espalhará para 100, uma vez que retornem à sua terra natal. Aquela centena infectará 1000 e correrá tão desenfreada quanto a peste negra. Os imperadores e reis a quem todos vocês servem, reis bons e sábios. Estamos atualmente em um período turbulento em que as revoltas ocorrem mesmo quando não há epidemias, mas você acredita que pode evitar essas chamas? Com que coragem você está tentando se agarrar às chamas que você é incapaz de bloquear até mesmo com seus corpos? Não há outra escolha senão colocar uma chama ainda maior para baixo. Eu abri meus olhos. Você é todo barulhento. Pare de balbuciar sem querer e me dê uma resposta curta. Aqueles de vocês que irão obedecer ao meu comando militar e perseguir os inimigos, levantem suas mãos silenciosamente. O resto de vocês, calem a boca. As palavras inúteis naturalmente diminuíram. Enquanto a maioria deles mantinha a boca fechada, as mãos começaram a subir por uns e dois. O general do reino da comunidade polaco-lituana, o grão-mestre do reino de Teuton, e o capitão mercenário que trabalhava para o exército do reino da Bretanha, mas foi deixado em uma situação vaga como a rainha havia retornado a seu país de origem. Boa. Com essas 3 pessoas combinadas, dificilmente teremos uma força militar de cerca de 30.000. Os 3 eram todos nações que tinham unidades de cavalaria, então era perfeito. Eles provavelmente levantaram as mãos porque estavam confiantes em sua capacidade de perseguição. Eu sou o sucessor do Império Habsburgo. Eu não sou o sucessor da família que todos vocês servem respectivamente. Você ainda vai atender meus comandos. O general do reino da comunidade polaco-lituana baixou a cabeça. Como você salvou minha vida uma vez, dedicarei minha vida a você uma vez. O grão-mestre do reino de Teuton colocou seu capacete. Nosso rei nos ordenou que puséssemos fim ao maior número de demônios possível. Como um major-general, isto é apesar de mim mesmo, mas parece que unir forças com Sua Alteza a Princesa Imperial é o caminho correto para executar o comando real de nosso rei. O capitão mercenário baixou ligeiramente as costas. Sua Alteza a Rainha da Bretanha tinha partido sem nos dar o resto do nosso pagamento. Só estou dizendo isso porque ela não está presente, mas é até certo ponto deplorável. Se ela não estivesse presente neste mundo inteiramente, então eu teria dito que ela é realmente deplorável, mas desde que ela ainda reside nesta vida, eu tenho que praticar boas maneiras. Ouvi dizer que Sua Alteza a Princesa Imperial oferece compensações generosas. Se Sua Alteza a Princesa Imperial pagar a metade restante de nosso pagamento garantido, seguiremos suas ordens. Eu assenti. Não é ruim. Uma vez que uma pessoa que conhece honra, uma pessoa que conhece lealdade e uma pessoa que conhece dinheiro reuniram-se aqui, apenas conosco, podemos facilmente rivalizar com a força de uma única nação. Eu ordeno que vocês, nobres, prossigam. Eu então me virei para olhar para os cães e porcos que não levantaram as mãos. Todos vocês podem ficar tranquilos aqui. Parece que não há razão para eu dizer a todos para conhecerem a vergonha. Como há expectativas que alguém deveria ter em relação aos outros e expectativas que alguém não deveria ter em relação aos outros, diria a todos que você não é uma parte do último. Independentemente disso, há um pedido trivial que eu gostaria de perguntar a todos vocês. Compartilhe com cada um de nós um dos seus banners. Eu sei. É um pedido difícil de prestar atenção. Vou pedir algo mais difícil. Tire 1.500 prisioneiros capturados e entregue-os para mim. Se você acredita que essas são solicitações realmente difíceis, considere essas solicitações como o mesmo valor das vidas que eu salvei e deixe-nos terminar com elas. Os nobres inclinaram-se lentamente. O grão-mestre então perguntou: quando devemos começar a perseguição? Eu olhei através das planícies. A noite estava caindo sobre nós. Eu pedi: agora.
O Rei dos Camponeses, número 71, Dantalha, calendário do Império. Ano 1506, mês 4, dia 12, Polis, Exército da Aliança Crescente. Uma batalha de velocidade. De agora em diante, foi uma batalha de velocidade em nossa perspectiva. Os lordes demoníacos que viveram uma vida ociosa ao norte das Montanhas Negras eram traidores, e em sua perspectiva, éramos um exército rebelde. Quem são os traidores e quem são os rebeldes, isso provavelmente será determinado pelos vencedores da guerra. Isso foi óbvio. Para nos tornarmos vencedores, tivemos que atravessar as Montanhas Negras e voltar para casa o mais rápido possível. Eu falei. Não se preocupe se é dia e simplesmente continue marchando. Os exércitos das planícies e facções da montanha que se retiram, em si por si, é o que é importante. Não permita que o grupo de traidores convoque seus soldados. Não há problema em descansar momentaneamente quando você chegar à Fortaleza Negra. Foi exatamente por momentos como esse que eu capturei as fortalezas negras e brancas. A cabeça de ponte, que foi o caminho mais rápido para avançar para o continente, também foi o caminho mais rápido de volta ao continente. Eu não capturei esse ponto estratégico para simplesmente atacar o inimigo. Foi para receber suprimentos facilmente e também ser capaz de neutralizar calmamente se a situação no continente se tornaria problemática. Passar por todo aquele esforço árduo para tomar a direção de Margrave von Rosenberg valeu a pena. Barbatos falou. Também concordo que devemos recuar rapidamente, mas o que faremos em relação à nossa retaguarda? Dantalha, como você havia dito, os cruzados não têm uma princesa imperial que nasceu entre um monstro e uma besta que tinha relações incestuosas e se misturava. Está bem. Eu farei o que puder para bloquear os perseguidores. Oh? Você acha que pode gerenciar os perseguidores sozinho? Se eu quiser ser mais exato, sinto muitíssimo pena, mas entre as pessoas daqui, o único membro do serviço militar que é capaz de administrar a princesa imperial Elizabeth von Habsburg é meu general em exercício. Sua Excelência Barbatos. Sua Alteza Paimon. Pedir a vocês dois para fazer isso seria pedir demais. Mesmo se você me encarar com tanta insatisfação, não pode ser ajudado. Antes era uma questão de habilidade, era uma questão de talento. O garoto, Farnese, tinha um presente capaz de captar batalhas como melodias. Da mesma forma que há pessoas que são lunáticas desde o momento em que nascem, há pessoas que nascem enquanto possuem esse tipo de talento. Há também outra razão pela qual devo ser o único a gerenciar a retaguarda mais do que qualquer outra pessoa. Em primeiro lugar, por que motivo Vossa Excelência Barbatos me manteve vivo? Não foi porque Vossa Excelência sentiu profundamente, pela sua anterior derrota, que seria difícil para Vossa Excelência lidar sozinho com a princesa imperial do Império. Desde que Sua Excelência poupou minha vida, eu valeria a pena. Você está descalço também. Por que você está dizendo isso? Barbatos bufou. Tudo bem. Dantalha. Não há razão para eu pará-lo se você for se voluntariar para pegar o bastão. Vá em frente e tente obstruir a perseguição dos cruzados com as 7.000 tropas que você trouxe com você. Paimon estava olhando assim como uma expressão preocupada. Seus olhos pareciam como se estivessem perguntando se iria realmente bem. Como eles também se preocuparam com a minha segurança. Eu sorri levemente. Isto é para o bem do continente demoníaco. Não se preocupe, Sua Alteza. Dantalha. Uma expressão um pouco emocionada apareceu no rosto de Paimon. Eu podia ouvir o som de pontos de afeto subindo em tempo real. Neste ponto, minha imagem provavelmente foi glamourizada na cabeça de Paimon como um intrigante que usa todos os meios necessários para o bem da paz do continente demoníaco. A coisa cômica era o fato de que ela não estava excessivamente longe do ponto. Enquanto Paimon e eu estávamos imaginando metas separadas, uma voz lânguida veio do lado. Uma vez que viramos nossas cabeças, lá estava o Lorde Demônio Citri parado com a mão esquerda erguida. Grande irmã. Sobre isso, eu também posso ir para trás e bloquear os perseguidores?
O trabalho mais difícil nesta batalha em retirada é obstruir aqueles pedaços de lixo que estão nos perseguindo. Então eu sinto que seria vergonhoso se deixássemos isso tudo nas mãos de nosso mais novo protegido. Paimon piscou. Ó céus! Se você disser que está disposto a fazê-lo, Citri, então eu naturalmente me sentiria tranquilo, mas... está tudo certo? Citri, você deve estar ciente desde que você também enfrentou a princesa imperial. Essa não será uma tarefa fácil. E, bem, eu não vou exatamente pará-la sozinha. Eu vou estar planejando junto com nosso protegido aqui e a garota humana. Tudo bem, certo? Citri olhou para o lado e sorriu gentilmente. Seu sorriso era tão natural quanto a fragrância de sujeira que emanava de uma mulher do campo. Apesar da minha aparência, estou confiante na minha capacidade de luta mais do que qualquer outra coisa. Se lutarmos juntos, então definitivamente serei de alguma ajuda. Eu seria um obstáculo para você se eu estivesse presente. Isso não é verdade. Eu inclinei minha cabeça. Se a senhorita Citri providenciar isso com a ajuda dela, seria como receber 1000 soldados e cavalos. Este recebe a vossa excelência de braços abertos. Como a facção da montanha mandaram o Lorde Demônio, as facções das planícies não podiam ficar ociosas. Entre seus subordinados, Barbatos enviou o rank 16 Demon Lord Zepar. A reunião foi adiada assim. No meu caminho depois que a reunião acabou. Porque nós marchamos durante todo o dia, já estava escuro. Depois de descansar aqui momentaneamente, Barbatos e Paimon retomarão a retirada. Olhei para o outro lado do céu e imaginei os cascos dos inimigos que se aproximavam. A princesa imperial Elizabeth estava atrás de nós sem descanso agora. Quantas tropas ela tinha com ela? Nós de propósito deixamos os prisioneiros para trás. Quão bem minha tática de dissolução funcionou, pergunto-me. As forças perseguidoras provavelmente terão menos de 50.000 soldados, mas mais de 20.000 soldados. O exército imperial de Habsburgo obviamente participará da perseguição. As outras nações com as quais eu deveria estar ansiosa provavelmente seriam a comunidade polonesa lituana e Teuton. Essas duas nações compartilham suas fronteiras com o continente demoníaco, afinal. Não importa as circunstâncias, essas duas nações não têm outra escolha senão ser hostis em relação a nós. Se todas estas 3 nações participarem da busca, então sua força militar alcançará um surpreendente número de 30.000. Isso não será fácil. Não havia razão para acabarmos com os perseguidores. Segurando até que Barbatos e Paimon atravessem com segurança as Montanhas Negras. Uma tática de atraso. Isso foi o suficiente. Parece que você tem muitos pensamentos passando por sua cabeça de várias maneiras. Por que é que você tem muito em mente sempre que vejo você? Em algum momento, enquanto eu estava voltando para os meus aposentos, enquanto pensava profundamente, Citri estava ao meu lado. Eu coloquei meus pensamentos de lado e me curvei respeitosamente. A princesa imperial de Habsburgo é um ser humano aterrorizante. Os perseguidores serão precipitados e tenazes. Há uma necessidade de que o nosso lado esteja totalmente preparado para reagir. MHM. Você tem que teimosamente declarar que a princesa imperial é um humano assustador, afinal. Se você não o fizer, ninguém perdoará alguém como uma garota humana por agir como um general. Isso mesmo. As razões pelas quais você deveria ter uma cabeça presa ao pescoço também diminuiriam. Você é realmente trabalhador? Eu não fico entediado, não importa o quanto eu te observe. Sim. Como devo dizer isso? Você não tem esse tipo de experiência? Aqueles momentos em que você olha distraidamente para uma formiga se mexendo no chão sem nenhum motivo. Esse tipo de sentimento. Ei, Citri riu. Desculpa. Você queria monopolizar as façanhas, bloqueando a busca por si mesmo, certo? Ao fazê-lo, você teria sido capaz de elevar a reputação da garota humana que você traz com você, portanto. Mas isso é muito ruim, HM. Eu não posso sentar e deixar você monopolizar a bola, Sua Alteza. Não vou negar que não tive esse tipo de intenção, mas...
Sim. Não é que você não tenha esse tipo de intenção, mas essa era a única intenção que você tinha. Os insetos são interessantes. Apenas vigiá-los é interessante. Porque as formigas se movimentam assim sem fazer pausas. Como as abelhas são capazes de manobrar facilmente quando atingidas pela chuva, mesmo tendo cabelos. Porque os vagalumes vivem enquanto iluminam seus corpos e atraem os humanos ao fazê-lo. Embora haja momentos em que fico tão encantado ao assistir a esses insetos que inconscientemente acabo sentimentalizando que todos eles estão fazendo essas coisas para tornar o mundo belo.